seja muito bem-vindo à nossa oficina de Google Formulários, aqui dentro da programação do CETA IFAM 2020. E o título da nossa oficina de hoje é Elaborando Avaliações Online com o Google Formulários. Eu estou juntamente nesta ação com a professora Rosiele Guimarães e o nosso objetivo é apresentar a vocês essa ferramenta enquanto proposta de avaliação em tempos de aula híbrida, aulas remotas e aulas em casa. Olá, meu nome é Rosiele Biá, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação de todos. A nossa oficina visa compartilhar, esse momento de aprendizado, de interações sobre o uso do formulário como ferramenta de mediação, de aprendizado, de avaliação, tanto do ensino, da ação de ensinar, como do aprendizado do aluno. O formulário veio a ser uma ferramenta que vai aprimorar, digamos, o trabalho do professor nesses tempos de distanciamento e otimizar até mesmo o tempo, porque ele oferece uma correção automática das atividades que são aplicadas via formulário, tá? É importante lembrar que o formulário ele é disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa que tenha acesso às ferramentas Google. Porém, para ele ser respondido, o formulário não precisa que a pessoa que vai responder o formulário esteja logado com a sua conta do Gmail. E pode ser distribuído através de um link que o professor, o aplicador do formulário distribui, seja por chat, por WhatsApp, SMS, ou até colocar na sala de aula do Google. E o aluno simplesmente entra pelo link, responde e envia as respostas para o professor. E a nossa intenção não pretende aqui esgotar todas as possibilidades, na nossa oficina, mas compartilhar com vocês as informações básicas para que se faça o uso dessas práticas de avaliação via formulário Google. E como a professora bem falou, essa ferramenta ela está disponível a partir de uma criação de uma conta Gmail e você tem acesso ao G Suite e o formulário está dentro desse pacote de aplicativo disponível no G Suite. Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos apresentar a nossa tela para você e a narração vai ficar por conta da professora Rosiele. Lembrando que nós estaremos online no chat para tirar possíveis dúvidas que possam ocorrer. Para iniciar um novo formulário, eu preciso, antes de mais nada, estar logado na minha conta Google. Posso iniciar pelo Drive e posso iniciar aqui pelos formulários. Aqui nos formulários, o bom é que eu vou ter acesso a todos os formulários que eu já criei e mais a alguns modelos que o Google vai disponibilizar aqui para a gente. A gente só tem que adaptar esses modelos aos nossos objetivos. Mas se nós queremos um formulário em branco para começar, nós vamos ter que vir aqui e ele vai nos dar um formulário em branco. Então, aqui eu posso colocar um nome para o meu arquivo, aqui eu posso colocar um título para minha atividade, ok? Então, aqui eu vou colocar, já colocamos o nome do nosso arquivo, já colocamos o título do nosso formulário, o tema. Nós podemos também colocar algumas orientações pertinentes à nossa atividade aqui nessa parte, descrição do formulário. Data de realização, horário, valor, professor, disciplina. Importante, essa atividade é individual, vale a nota parcial do terceiro bimestre. Leia com muita atenção e responda. Essa tarja, que mais parece um menu de opções, traz várias funções. Aqui nesse primeiro botão é adicionar pergunta. Aqui é importar pergunta, quer dizer, eu vou trazer uma pergunta de um formulário que já está pronto para este formulário. Colocar textos ou descrições, imagens, vídeo. Vamos criar a primeira pergunta. Observe aqui, está escrito múltipla escolha, mas o formulário é feito de uma maneira bem dinâmica. Se eu escrever aqui, escreva, ele já mudou para parágrafo. Se eu colocar seu nome,
ele já mudou para resposta curta. No nome do seu aluno, você pode adicionar uma descrição ou uma orientação para o seu aluno, para ele informar o nome completo, sem abreviatura, conforme consta no diário de classe. Informe seu nome completo, sem abreviaturas, conforme consta no diário de classe. Esses botões aqui embaixo são para duplicar, caso você queira uma pergunta parecida com esta, ou para excluir a pergunta do teu formulário. Aqui é muito importante, principalmente nessas perguntas de identificação do seu aluno, que você ative essa chave. Vai tornar a pergunta obrigatória. Ele não vai conseguir enviar as respostas do seu formulário se não responder essas perguntas. Para a gente ter ideia, vamos duplicar essa pergunta. Bom, aqui eu não quero o nome do aluno. Eu posso pedir para ele: informe o número do seu WhatsApp. Só de eu colocar informe o número, né, foi ativada a validação de resposta. Ele diz que essa resposta tem que ser um número, tá? Eu posso perguntar se é um número maior, menor que, diferente, entre, enfim, mas eu vou colocar aqui apenas um número. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer para importar uma pergunta de um formulário que eu já fiz para este formulário. Venho aqui, ó, eu falei para vocês que conforme a gente vai editando, essa barrinha vai acompanhando. Importar pergunta. Eu clico nesse botão e ele vai perguntar para mim do qual formulário eu vou querer uma pergunta. Eu vou querer teste 3, tá? Eu selecionei esse teste e ele vai querer saber qual pergunta que eu quero. Eu quero essa pergunta aqui. Tá? Eu já selecionei o formulário, agora eu selecionei a pergunta. Ó, importar pergunta 1. Sim. Bom, já trouxe uma pergunta pronta de múltipla escolha, quando o aluno só tem uma opção para marcar. Ela já veio com essa chave ativada, né, de obrigatória. Todos os que têm esse asterístico vermelho são perguntas obrigatórias. Fizemos toda identificação do nosso aluno, a turma, o número do WhatsApp e o nome completo do aluno. E a pessoa já tem dados suficientes para identificar o seu aluno, embora ele tenha muitas turmas. Aproveito já para mostrar esse botão aqui para vocês. Com esse botão, nós podemos mudar a cor do tema do nosso formulário. Observem que conforme eu vou trocando aqui, as cores vão mudando. Olha, conforme eu clique, eu vou escolhendo cores diferentes. Eu posso também inserir uma imagem no cabeçalho do meu formulário, tá? Eu posso colocar um desses temas que o Google oferece, ó. Eu posso fazer o upload do meu computador e eu posso trazer de lá do Google Fotos. Nosso formulário sobre o Amazonas, não dá para pensar em Amazonas sem pensar na ponte, Rio Negro, sem pensar no X-Caboquinho, na tapioquinha com Tucumã, nos pescadores, no açaí, mas o que me encanta mesmo é a vida dos ribeirinhos. Eu selecionei essa foto aqui para colocar aqui no cabeçalho do nosso formulário. Olha só, a foto revela a típica vida da população ribeirinha, que lida com o sobe e desce das águas. Pega o peixe bem próximo de casa, que chega com a canoa pertinho de casa, época da enchente do rio. Escolhemos uma foto que representa bem aqui o estado do Amazonas, na maior parte de comunidades ribeirinhas. É aqui nesse botão aqui para personalizar o tema que nós fomos, né? De acordo com a foto, ele me dá essas cores que são predominantes nessa foto, do tema. Eu posso colocar uma dessas cores. Aqui é como eu vejo o meu formulário, né? Aqui nesse olhinho é como o meu aluno vai ver. Olha, é desse jeito que ele vai ver. Vamos voltar lá para a tela de edição. Aqui nós já temos o cabeçalho, né, as orientações, e a primeira seção do nosso formulário. A nossa seção de identificação do aluno. Viram que aqui, nome do aluno, eu tive um tipo de resposta curta. O número do WhatsApp foi uma resposta curta, mas com uma validação. Aceita o número do telefone. Se o aluno digitar
qualquer outro tipo de caractere, ele não vai aceitar essa resposta e ela é obrigatória. Ele não vai poder enviar a resposta do formulário enquanto não tiver só números aqui. Todas as perguntas que tem esse asterístico, o aluno não pode enviar as respostas do formulário para o professor enquanto não responder essas perguntas. Já temos 3 tipos de resposta. A resposta curta, que é o nome. A resposta curta com validação de resposta, que tem que ser o número. Se for qualquer outro tipo de caractere, ela não vai aceitar como resposta. Aqui nós temos a múltipla escolha. O aluno só pode marcar uma dessas respostas. Então, aqui, depois dessa última pergunta, podemos introduzir uma nova seção, começando um teste. Aqui na primeira pergunta, nós vamos colocar: marque somente as comidas típicas do estado do Amazonas. Nós vamos tornar ela obrigatória e ainda vamos colocar: marque todas as que se aplicam. Então, obrigatória, para ele não deixar de responder essa pergunta. Caixa de seleção, todas as que se aplicam. Nós já fizemos resposta curta, já fizemos múltipla escolha, agora vamos à caixa de seleção. Qual é a diferença da múltipla escolha para a caixa de seleção? É que na múltipla escolha, o aluno só marca uma. Na caixa de seleção, ele pode marcar 2, quantas forem necessárias, tá bom? Como é que nós vamos fazer essa caixa de seleção? A primeira opção, nós vamos colocar feijoada. Outra opção, aí vamos colocando de uma por uma, feijoada, caldeirada de peixe, tambaqui, jaraqui, os vários peixes daqui da região. Pizza, pirarucu de casaca, lasanha, tapioca com tucumã, feijoada, x-camboquinho. Eu observei que eu coloquei 2 vezes feijoada, ó, vocês observaram? Aqui e aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer? É só clicar aqui no X, ó, e eu elimino essa opção que está repetida. Posso colocar também, aqui mesmo, posso colocar uma imagem, Tem a ver com alguma comida típica daqui da região. Tem a banana frita. A gente encontra muito banana frita nos hotéis, nos cafés. Aqui nós temos as opções de formatação da imagem, mas também eu posso diminuir a minha imagem. Se eu achar que ela está muito grande, é só vir aqui, ó, pronto. Ó, já ficou pequenininha a imagem. Não dá para colocar muito grande, porque a maioria dos alunos vai abrir o formulário ou pelo tablet ou pelo celular, É difícil se for uma imagem muito grande. Aqui eu vou ter que definir qual é a resposta correta para cá. Quantos pontos essa resposta vale? Mas eu só posso estabelecer isso quando eu definir que isto é um teste. E não que vale nota, eu tenho que vir aqui, ó, nessa engrenagem, nas configurações, e marcar que ele é um teste, ó, criar teste. Quando eu ativo essa chave, ele me pergunta se eu quero liberar a nota imediatamente após o envio ou só posteriormente após revisão anual. Se você pretende fazer uma prova, liberar após o envio, você tem que trabalhar só com perguntas objetivas. Se você colocar uma pergunta subjetiva, uma redação, você vai ter que marcar aqui, ó, posteriormente, depois da revisão manual, tá? Mas se você quiser otimizar o seu tempo, você pode trabalhar perguntas objetivas que o aluno tenha só que marcar automaticamente e vai gerar uma nota para ele. Então, eu venho aqui, criar teste. Nessa aba apresentação, eu vou desmarcar aqui, ó, mostrar link para enviar outra resposta. Que é com uma confirmação, ó, suas respostas foram enviadas com sucesso. Pronto. Mostrar barra de progresso é aquela barrinha que vai enchendo conforme o aluno vai respondendo o teste. Embaralhar a ordem das perguntas. Eu não gosto muito de embaralhar a ordem das perguntas, mas eu gosto de embaralhar a ordem das opções de respostas. Bem pessoal, De professor para professor. Aqui, no geral, você não precisa marcar nada, só precisa desmarcar esse restringir aos usuários da secretaria, que é o meu e-mail institucional, então eu não quero que fique restrito aos usuários. Eu quero que os meus alunos acessem o formulário sem precisar logar no Google. Aí eu venho em salvar. Quando
eu fizer todas essas configurações, eu transformar o meu formulário num teste, ele vai atribuir pontos a cada questão. Vocês viram que apareceu aqui, ó, total de pontos, 0, porque nós ainda não atribuímos. Como aqui, ó, respostas corretas. Então, eu vou ter que apontar para ele aqui quais são as respostas corretas. Então, as comidas típicas daqui do Amazonas são a caldeirada de peixe, o pirarucu de casaca, o x-caboquinho. Aqui, ó, bem aqui em cima, ó, nós viemos aqui embaixo, aí em cima tá a quantidade de pontos que vale. Vamos colocar que vale 10 pontos essa questão, tá bom? E aí, concluído, pronto, fechou. Essa questão vale 10 pontos, é só de marcar, ó, caixa de seleção. Agora, então vamos à próxima pergunta, tá? Nós vamos escolher o tipo de resposta, vai ser uma grade de múltipla escolha. Pergunta aqui. Depois, aqui estão as afirmativas. E aqui nós vamos ter duas colunas. Verdadeiro ou falso. Certo? E aqui o aluno vai ter que marcar uma resposta em cada linha. Ou ele vai marcar verdadeiro ou ele vai marcar falso. Ele não pode deixar de marcar em nenhuma das alternativas. Aqui nós vamos definir a resposta correta, né? A primeira, verdadeira, falso e verdadeiro. Cada uma dessas questões ali 5 pontos. Verdadeiro ou falso, ele tem que marcar correto. Todas elas valem 5. 30 pontos essa questão. Concluído. Aí nós vamos colocar aqui uma resposta obrigatória e vamos pedir ordenar as linhas aleatoriamente. Quer dizer, toda vez que essa página for carregada, as opções aqui elas vão estar numa ordem diferente. Ok? Essa próxima pergunta, vamos escolher a grade de caixa de seleção. É um tipo de resposta diferente. Relacione cada rio aos respectivos estados por onde eles passam. Nós vamos ter as afirmativas, nós vamos ter 3 colunas. Aqui na anterior nós tivemos só 2, aqui nós vamos ter 3 ou mais, tá, gente? A diferença da grade de caixa de seleção para grade de múltipla escolha é que na grade de múltipla escolha ele vai marcar apenas uma resposta correta por linha. Cada linha ele vai ter que marcar uma resposta correta. Aqui não é apenas uma resposta, pode ser uma ou mais. E vamos primeiro construir as linhas, né? Rio Negro, Rio Amazonas e Rio Madeira, tá? Aqui nas colunas eu vou colocar os estados: Pará, Rondônia, Amazonas. O aluno vai ter que relacionar esses rios com os estados por onde eles passam, ok? Vamos tornar obrigatória, ó, obrigatória. E aqui nós vamos ordenar linhas aleatoriamente. Respostas corretas. É desse jeito, ó, que eles vão se apresentar para o aluno. O Rio Negro, certo? Ele nasce e desemboca aqui mesmo no Amazonas. O Rio Amazonas, ele nasce, na verdade, fora do Brasil, mas ele passa no Amazonas e ele desemboca no Pará. O Rio Madeira, ele banha Rondônia e Amazonas. Cada uma dessas respostas tem que valer 5, né? E concluído. Mostrar para vocês aqui que eu fiz mais 2 questões para o nosso formulário, tá? São essas 2 aqui, que tem essa lista de nome de municípios. Por isso, nós fizemos uma pergunta cuja resposta é uma lista suspensa, né? Uma lista suspensa é mais ou menos isso que aparece aqui, né? Você clica e aparece essa lista e você marca a opção. Aqui nessa pergunta, qual é o município do estado do Amazonas que
que é o maior produtor de cupuaçu. Nas respostas, nós vemos aqui, ó, resposta correta. Eu defini a resposta correta como Presidente Figueiredo, mas eu coloquei um detalhe que nós ainda não tínhamos colocado anteriormente, que é o feedback das respostas. Aí coloca parabéns para as corretas e para errada eu informo qual seria correto. Vou mostrar para vocês como é que a gente coloca esse feedback de resposta. Quando você faz a pergunta, define os pontos, lá nas respostas está aqui, adicionar feedback da resposta. Respostas incorretas, primeiro ele apresenta e coloca o feedback para a resposta incorreta, o que você vai informar para o aluno caso a resposta dele não esteja certa. E quando for correta, você põe parabéns. Salvar. Como é que eu vou enviar este formulário para o meu aluno? Aqui já temos um botão enviar, tá? É bem prático, você vem aqui nesse símbolo do link, ó, clica aqui e pede um link curto. Clica aqui, já foi selecionado, é só copiar. E você pode publicar via chat, WhatsApp, SMS, colocar no Google Sala de Aula, enfim, muito fácil de compartilhar. Para fazer um trabalho cooperativo com um colega professor, você adiciona ele como um colaborador. Posso adicionar o Jonathan. Ele já vem como editor que enviar. Ele vai receber esse formulário no drive dele. Que agora em respostas é que eu vou ver quem respondeu o meu formulário, tá? Aqui está o número de respostas que o meu formulário já recebeu. Aqui, ó, tem uma chave que está aceitando respostas. Enquanto essa chave estiver ativada, é porque meu formulário está aceitando respostas. Se eu desativar, quando tentarem clicar no link, ele vai dar uma mensagem: este formulário não aceita mais respostas. Vamos deixar aberto aqui lá de respostas. Nós vamos ver como é que eu vejo. Aqui eu já tenho a primeira de 4. Tá aqui, foi o João. Tá aqui as respostas do João. Aí se eu quiser ver a prova de outro aluno, ó, e passo, já vai vindo Raimundo. Depois eu passo outra, Jonathan, e assim sucessivamente. Mas podemos ver essas respostas em forma de planilha. Ele cria uma nova planilha para mim com o título do formulário. Eu vou em criar, certo? E ele vai criar lá dentro do meu drive. Cada linha dessa é um usuário. Respondeu a Cleuzinha. Aqui estão as respostas que eles marcaram e a nota que eles tiraram. Menu, aqui nesses 3 pontinhos. Receber notificação por e-mail para imprimir todas as respostas, excluir todas as respostas. Digamos, eu fiz esse formulário, passei para uma turma ano passado e agora eu quero usar esse mesmo formulário com outra turma. Então eu vou excluir todas as respostas para poder enviar de novo. Aqui eu posso imprimir as respostas em forma de PDF e pode salvar no Google Drive também como PDF, tá? Aqui nesse outro menu tenho desfazer, tenho fazer uma cópia, mover para a lixeira, imprimir, adicionar colaboradores. Mas como é que o meu aluno vê o formulário quando ele terminar de responder? Vamos responder para a gente ter uma ideia disso. Vamos lá, começar a responder. Você pode marcar aqui. Aqui é a lista suspensa. Vocês podem ver que não aparece toda aquela lista de municípios. O aluno tem que clicar aqui para poder escolher, tá bom? E enviar. Quando ele enviar, ele pode vir aqui e a pontuação dele. Ó, tirou 35 de 75. O nome dele, 4º ano. Errou, aparece em vermelho porque está errado. Aqui ele dá o feedback da resposta, que é a resposta correta, que ele deveria ter marcado. Aqui eu fiz o feedback das respostas. Como ele errou, ele marcou Iranduba, e o feedback: o maior produtor de cupuaçu do Amazonas é o município de Presidente Figueiredo. Não. Aqui ele acertou e
recebeu parabéns. É essa a visão que o aluno tem do meu formulário, eu envio para ele responder. Olá, pessoal. Então, a nossa oficina termina por aqui e nós gostaríamos muito de agradecer a oportunidade de fazer parte da programação do CETA IFAM 2020 com a nossa oficina de Culpa Formulários. Esperamos que nós possamos ter ajudado a melhorar as possibilidades dos professores se comunicarem com seus alunos e estudantes. Também como nós esperamos conhecer um pouco da experiência de vocês com essa ferramenta. É isso aí, Jonathan. Eu agradeço a participação de todos vocês que ficaram com a gente aqui na oficina. Agradeço também toda a organização do evento CETA 2020 aqui do IFAM. Espero que as nossas dicas tenham sido úteis a otimizar o trabalho dos professores. Muito obrigada a todos e vamos conversar.